Eu não sei como é que foi a sua semana. Não sei se você enfrentou lutas, se teve dificuldades, se teve decepções, se foi uma semana daquelas assim que mais parece uma guerra, se você sofreu perdas, talvez tenha sepultado alguém, como eu estive no sepultamento da mãe de um casal muito querido. Eu não sei se a sua semana foi marcada por lágrimas, por aquela sensação de indisponibilidade de Deus, que parece que só aparece quando a gente está em crise. Uma sensação de abandono, de vazio. Eu não sei como foi a sua semana, mas o profeta Abacuque, vivendo num tempo muito difícil, numa sociedade muito parecida com a nossa, esvaziada de valores, numa formação social perversa, com sacerdotes que se desviavam da justiça e da verdade. E Abacuque, olhando para tudo isso, ele profere o seguinte: ainda que a roseira não dê rosas, e que não haja mantimento na vide, se as ovelhas forem arrebatadas do aprisco e as vacas não derem o seu leite, ainda que toda lógica seja subvertida, ainda que o sol se transforme em escuridão, ainda que a esperança desvaneça, ele diz: ainda assim eu confiarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu quero lhe trazer uma palavra essa manhã. Independente do que você está vivendo, continue esperando no Deus da sua salvação. Quando o mar se agitar, continue confiando no Deus da sua salvação. Se a terra se abrir, continue confiando no Deus da sua salvação, porque Ele é o teu escudo e a tua fortaleza. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde pode me vir o socorro? Essa manhã você pode dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Aleluia. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 16. Mais uma vez quero cumprimentá-lo, desejar boas-vindas, que você sinta-se acolhido entre nós, da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Livro de Juízes, capítulo de número 16, a partir do verso de número 4. Nós não projetamos o texto no telão para motivar você a trazer consigo a sua Bíblia. Usamos a Nova Versão Internacional, NVI. Juízes 16, a partir do verso 4. Depois dessas coisas,
ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo o homem escondido no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fossem um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a laçadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o todo o tempo, ela alcançava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono, pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos, e por ela nós damos graças a Deus. Você pode se assentar, nós teremos mais um cântico. Espírito, encha minha vida,
enche-me do teu poder, pois a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, meus irmãos. Diz a palavra: ergamos mãos santas ao nosso Deus que é santo. Amém. Um homem sensato pode apaixonar-se como um doido, mas não como um tolo. A frase é de François de la Rochefoucauld, escritor francês do século 17. O que não se faz por amor? Que desatinos, que desvarios os seres humanos não cometem quando estão apaixonados. Mas paixão é coisa fugaz, passageira, inebriante, dizem os pragmáticos. Já os românticos afirmam que ela é o combustível da vida, é a inspiração do pincel do artista, a palavra na boca do poeta, a melodia nos ouvidos do compositor. Até onde você iria por uma paixão? O que estaria disposto ou disposta a arriscar? Numa sociedade onde ninguém é de ninguém, onde as relações são fortuitas, porque as pessoas apenas ficam. Os apaixonados acabam encontrando os mais variados motivos para se entregarem nos braços de Eros, o deus grego que sempre ignorou o bom senso. Bem disse Pascal quando afirmou: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Meus amigos, irmãos e irmãs, nos últimos 20 anos, pelo menos, eu tenho aconselhado muitos casais em crise. Meu espectro de análise é amplo, pois vai desde jovens, passa por gente de meia idade e chega até os mais velhos, pessoas com 30, 40 anos de convivência, acima dos 60 anos. Os problemas que encontro são de origem diversas, mas muito raramente não revelam uma característica em comum. Relações que ou não possuem qualquer fundamento, ou aquelas cujos alicerces foram lentamente sendo corroídos pela erosão da vida. Eu os declaro marido e mulher até que o casamento os separe. Eu tenho
tem utilizado essa frase para dar início a algumas cerimônias de casamento, sempre com o intuito de chamar a atenção dos noivos para os desafios que eles terão pela frente quando a festa acabar, quando o champanhe, as fotos, as luzes, as cores, os convidados, ou seja, o sonho principesco chegar ao final. E olha, funciona. Aí sim chega a hora de se deparar com a realidade, com a existência nua, crua, e os enormes desafios de se construir uma família sustentável. No último dia 20 de maio, uma paixão avassaladora acabou de maneira trágica em São Paulo. O empresário Marcos Matsunaga foi assassinado por sua esposa, Elise Matsunaga, com um tiro na cabeça disparado por uma pistola, e ainda vivo foi esquartejado, tendo seus membros sido transportados pela esposa em 3 malas e espalhados na região de Cotia, área metropolitana da cidade. Elise, que confessou o crime, já detida, enviou uma carta à imprensa onde assegurava que o que à primeira vista parecia ser um conto de fadas havia se tornado um verdadeiro inferno. Em sua versão, humilhações, traição, desdém, desprezo e até violência física fazia parte da rotina do casal. Uma tragédia. O caso chocou o país. Questões das mais diversas surgem em nossas mentes diante de algo tão bizarro. Mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã. A despeito dos contornos do crime, das circunstâncias macabras, você acha que algo dessa natureza é coisa de momento? De explosão? Uma ação assim translocada? Seria o caso de atribuir a tamanha crueldade o status de crime passional? Se há algo que a vida tem me ensinado, é que na grande maioria dos casos, desgraças como esta não se constituem em coisas de momento, de rompante, mas em algo planejado, algo construído sobre uma angústia paciente, regado por uma solidão gélida, uma navalha que foi sendo amolada para agir de forma precisa, calculada. Mas eu não sou juiz, não sou promotor, não sou delegado, não estou emitindo juízo de valor sobre um caso que eu não conheço as circunstâncias e os contornos, apenas estou lhe trazendo a experiência do aconselhamento terapêutico pastoral. Isso é o que eu chamo de anatomia das tragédias. Creia, toda catástrofe tem sua história, e ela quase sempre começa bem antes do que se imagina. O saudoso cantor e compositor Sérgio Pimenta, que durante muito tempo cantou no Vencedores por Cristo, nos versos da música Ponto Final, afirma: foi linda a festa, luz, som, sorrisos, roda de amigos e as canções surgindo. Passou o tempo, chegou o dia e sumiu com a noite toda a alegria. O que leva um relacionamento a se desgastar de um jeito que se torna praticamente impossível a possibilidade de salvá-lo? O que destrói a paixão e acaba com o amor? O que fazer quando o nosso relacionamento começa a dar sinais de desgastes? Ou mesmo quando o desgaste é tão aparente
que já não há mais como disfarçar com reparos simplistas. A Bíblia Sagrada nos conta no livro dos Juízes a trágica história de Sansão e Dalila, o homem mais forte do mundo e a mulher mais linda da terra. Um conto de fadas que se transformou numa desgraça. Que lições nós podemos tirar dessa relação que, com toda convicção, era profundamente patológica? Essa manhã, nessa mensagem que eu intitulei "Quando a paixão cega, a relação morre", vamos analisar os contornos desta conjugalidade adoecida e verificar com honestidade e coragem se nós também não temos sido vítimas dos mesmos sintomas. Mas eu não queria avançar sem convidar você a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, que nós fazemos parte de uma sociedade doente, todos sabemos. Que as relações conjugais têm se dessignificado, não é novidade. Que a família tem sido um projeto abandonado, também não é nada novo. Vivemos no tempo da impermanência, onde toda duração e toda relação que se propõe a ser duradoura não se enquadram nas perspectivas existenciais daqueles que se amam. Vivemos no tempo onde as pessoas amam coisas e usam gente e depois as descartam como lixo. Vivemos no tempo onde a separação se tornou a regra e a conjugalidade a exceção. Mas nós estamos debaixo da tua palavra e estamos aqui para ouvir a tua voz. Não viemos aqui para ouvir o que nos agrada, mas viemos para ouvir o que nós precisamos. Portanto, fala conosco, Senhor, e fala com os muitos agora que estão nos assistindo pelo vídeo. Derrama sobre cada um de nós um espírito de arrependimento capaz de nos levar ao conserto e a escrever uma história nova com nosso cônjuge e aí com a nossa própria família. Por Cristo eu te peço. Amém. Irmãos, esse livro de Juízes, que nós lemos o capítulo 16 há pouco, ele nos relata a história de alguns personagens que se esforçaram em dirigir o povo hebreu no período compreendido entre a morte de Josué, que foi o sucessor de Moisés, e o estabelecimento da monarquia, quando Saul assume, sendo ungido por Samuel como o primeiro rei de Israel. Na verdade, esses personagens narrados no livro foram mais do que juízes no sentido estrito. Alguns deles se constituíram em verdadeiros heróis nacionais. Foi o caso de Débora, a profetisa, de Gideão, de Jefté e de Sansão, que nós lemos há pouco. A história de Sansão está descrita nos capítulos 13, 14, 15 e 16 desse livro. Se você quiser depois lê-la com mais detalhes, você pode fazer isso. O seu nome significava Homem do Sol, e ele era um nazareno dotado de uma força extraordinária. Aparentemente Sansão foi levantado por Deus para combater os filisteus que oprimiam e atacavam o povo de Israel. Mas Sansão era um homem de caráter volúvel, de ações questionáveis, de pouca firmeza e frágeis convicções. Não obstante a sua potente força, era fraco de consciência, de alma e de coração. Provavelmente por isso ele veio
a se apaixonar de forma tão avassaladora por uma filisteia de nome Dalila, e com ela passou a viver. Ora, essa interessante história nos revela muitos matizes, e no pano de fundo aparecem os comandantes dos filisteus fazendo uma sondagem com a Dalila, porque eles tinham interesse de matá-lo. Já haviam tramado por diversas vezes, já haviam intentado contra a sua vida por diversas vezes, mas nunca conseguiam nem prendê-lo, nem matá-lo. Agora, com Dalila vivendo ao seu lado, e sendo ela daquele povo, eles haviam achado o caminho para descobrir o segredo da sua grande força e tentar anulá-la. E foi assim, seduzida por 1.100 moedas de prata, que Dalila acabou por descobrir o segredo de Sansão e lhe traiu em favor de seus inimigos. A história de Sansão e Dalila é uma história comum, marcada pela precipitação e por uma paixão cega que leva a pessoa a relativizar os defeitos do outro, enxergando apenas as eventuais virtudes. É também uma história de traição, de culpa, de desgosto, de desprezo, de desespero e agonia. O drama de Sansão ecoa pelos séculos e ainda hoje nos revela o quanto se pode sofrer quando uma relação não é construída de maneira correta. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer essa manhã: como está a sua relação? Como anda o seu casamento? Sobre que bases ele foi construído? Sobre que alicerces está posto? E você que não é casado, mas que está construindo algo, ou mesmo que está sozinho, porém mais cedo ou mais tarde deve encontrar alguém, sobre que princípios está agindo? Essa não é uma mensagem apenas para casais, é uma mensagem para todo aquele que deseja se unir a alguém e com ele construir algo sólido e sadio. Olhando para o texto e alegorizando algumas situações, vamos fazer uma análise do episódio de Sansão e Dalila, trazendo para o nosso tempo, para a nossa cultura. Vamos traçar paralelos entre algumas questões subjetivas, dando-lhes objetividade, e com isso desterrar as camadas que revelam a anatomia da tragédia de Sansão, o grande juiz de Israel. Eis aqui estão algumas características de questões que demonstram que uma relação está adoecida e suas bases comprometidas. Se você quiser retornar à sua Bíblia, a mensagem é expositiva, tudo está no texto. Juízes capítulo 16. Vou começar com o verso de número 5. Diz o seguinte: os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo. Obviamente que eu, a partir de agora, estarei fazendo uma alegoria entre as circunstâncias sobre as quais se deu a história de Sansão e Dalila, e sobre aquilo que eu escuto, que eu vejo praticamente todos os dias aconselhando pessoas. Quer ver um sinal de que uma relação está doente, está enfrentando dificuldades e as suas bases começam a ceder? Quando as pessoas exercem influência indutora sobre os outros, ou seja, quando o marido induz a mulher ou quando a mulher induz o marido. A indução não é fruto do consenso, do diálogo,
não é fruto de uma decisão compartilhada, não é fruto de uma escolha racional onde se pondera aquilo que é o melhor. Não, a indução, ela exige o envolvimento da pessoa para que ela faça aquilo que o outro deseja. Alguém que é induzido pode ser induzido por questões, por exemplo, culturais, por ter um domínio menor, uma intelectualidade menor do que o outro. A indução pode ser feita, por exemplo, por questões emocionais. A pessoa é uma pessoa frágil, é uma pessoa de convicções frágeis, é uma pessoa de uma psique que não tem a musculatura necessária para se postar diante de situações, e o outro começa a induzi-la a fazer aquilo que ele deseja. Nas últimas 2 quartas-feiras nós estivemos aqui estudando sobre escravidão psicológica, da série Dramas da Alma Humana, e eu usei o mesmo texto para falar mais detalhadamente desses processos. Pessoas que são induzidas são pessoas que são de alguma forma enganadas, são iludidas, são ludibriadas. E parece que esse foi o caso de Sansão. Sansão se encantou por Dalila, Sansão ficou cego por Dalila. E toda paixão que cega, toda paixão que nos rouba a racionalidade, toda paixão que nos impede de fazermos um senso crítico, toda paixão que nos impede de ouvir inclusive os outros, às vezes a própria família percebe coisas, ela é perigosa. Ela já nos faz acender um sinal amarelo. A pessoa que é induzida pode ser induzida filosoficamente, inclusive há artifícios na filosofia para você levar uma pessoa a concordar com aquilo que você deseja. Eu sei porque eu tenho formação em filosofia e estudei muito silogismo, e sei que as pessoas podem fazer construções lógicas de pensamentos de tal forma que alguém que não concorda com algo é levado a concordar como se aquilo fosse a mais absoluta verdade. Os sofistas, que eram mestres gregos, eram muito habilidosos nessa arte. Para os sofistas não importava se algo era verdade ou mentira, o que importava era a argumentação ser lógica e as pessoas serem convencidas. Portanto, quando alguém está com o propósito de induzir alguém a fazer alguma coisa, sempre há esse pretexto por trás, sempre há esse sofisma por trás, e isso nos demonstra sinais de que há uma patologia, uma anatomia da tragédia sendo construída. Em segundo lugar, ainda nos versos 5, nós vemos que os comandantes pedem para que ela descubra o segredo de tal forma que eles possam dominá-lo. Relações demonstram para nós sintomas de doença quando as pessoas querem dominar uma a outra. É um comportamento de dominação. Eu digo que os casais modernos, eles não querem construir, eles querem competir. Aí quer ver quem tem o carro melhor do que o outro, aí quer ver quem tem a profissão melhor do que o outro, aí quer ver quem ganha mais do que o outro, e eles ficam competindo. Eles não percebem que a Bíblia diz: já não são mais 2, mas agora são apenas uma única carne. Deveriam caminhar no sentido da convergência, mas eles se arrastam no sentido da divergência, é o contrário. Relações demonstram sinais de doença quando as pessoas querem dominar o outro por um temperamento iracundo, um temperamento possessivo, um temperamento arrojado, um temperamento destemperado. Pessoas que evocam o medo, pessoas que alteram a voz para se impor, pessoas que se inflam para colocar o outro numa situação de defesa, de sentir-se acuado. Isso revela uma patologia.
Pessoas que exercem inclusive um tipo de dominação perigosíssima, porque não é a dominação física, mas é a dominação psicológica. É o sujeito que faz uma pressão psicológica sobre o outro, para exercer sobre ele controle, para exercer sobre ele domínio. É gente que trabalha baseado em chantagem, para conseguir obter o domínio de uma situação. Ele faz uma barganha, ele ressuscita fantasmas do passado, ele faz a exumação de casos encerrados, de situações superadas, para exercer dominação sobre o outro. Porque quem dominar o outro tem poder. Quem dominar o outro é quem manda. Quem dominar o outro tem o controle. Nós temos falado muito sobre controle. Que controle é uma marca das trevas. Porque a marca de Deus é a liberdade. Amém? Jesus disse: as minhas ovelhas entram, saem, encontram pastagem. Para a liberdade Cristo vos libertou, diz Paulo. Não se submetam a julgo de escravidão. E João diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu e você somos livres de toda dominação, seja espiritual, seja social, seja econômica, seja psicológica, seja de que natureza for. Pois essa é uma marca de que a relação está enferma. Ainda no capítulo 5 dizem que não só dominá-lo, mas também amarrá-lo. Relações se mostram doentes, pessoas se mostram com dificuldades quando estabelecem circunstâncias de prisão. É gente que quer aprisionar o outro porque tem controle financeiro. O que eu mais encontro são pessoas que se sentem presas porque o outro exerce uma prisão na qual ele não pode sair porque está, do ponto de vista financeiro, submisso, condicionado, dependente daquele outro. As pessoas se sentem presas quando são submetidas ao medo. É o medo de dizer: olha, você não me incomoda não, que eu te largo. E você, se eu te largar, você está perdido. Você está perdida. Tristemente, eu tenho uma estatística que me revela que as mulheres que são largadas, sobretudo na meia-idade com filhos, têm uma dificuldade enorme de reconstruir as suas vidas. E eu tenho muita compaixão quando atendo gente nessas circunstâncias, porque os homens trocam uma mulher de 40, de 45, madura, uma mulher capaz de enfrentar crises, uma mulher que tem uma estrutura psicológica capaz de suportar uma família, e as trocam às vezes por meninas de 20. Nada contra as meninas de 20, desde que elas namorem com meninos de 20, porque é incompatível um homem de 40 com uma menina de 20. Mas a crise da meia-idade provoca essa insanidade. Para usar um termo nordestino, os homens ficam abestados. Sabe o que é o sujeito abestado? O sujeito abestado é aquele que troca uma mulher por uma menina. Esse é um sujeito abestado. E depois ele vai ver os resultados que esse negócio que ele fez vai proporcionar. É gente que fica tentando prender o outro sob o signo do medo. É gente que vive fazendo ameaça: olha, não faz isso não, que eu faço isso, eu faço aquilo, eu tomo essa decisão, e a pessoa fica vivendo acuada, se sente numa prisão. É gente que vive na doutrina da castração. A pessoa não pode sair, a pessoa não pode se encontrar com um amigo, a pessoa não pode ir numa festa, a pessoa não pode ir num restaurante, a pessoa não pode ir no bar, que o outro fica monitorando. Põe logo um GPS desse miserável para você saber onde ele está, rapaz. Põe um chip na orelha dele, aí você encontra ele em todo canto. Põe uma câmera nele que você fica vendo tudo que ele faz ou tudo que ela faz. E isso é submeter o outro a uma prisão. Vocês casaram para isso? Vocês casaram para viver nesse inferno, para viverem nessa situação onde desconfia de tudo do outro. Ora, se você não confia no outro, como pode viver com ele?
O profeta Amós diz: como caminharão dois juntos se não houver entre eles acordo? Eu tenho um amigo que estava num bar e a mulher ligou uma vez, ligou duas, ligou três, ligou quatro. Na quinta vez ele disse: espera aí. Aí virou pro bar, fica todo mundo rindo aí. Então ele, pum, bateu a foto, mandou para ela e disse: aí, só tem homem na mesa, tá vendo? Que coisa triste. Isso é viver numa prisão. Isso é viver debaixo de opressão. Revela uma patologia. Mas continua lá, ainda no verso 5, dizendo que não só eles querem amarrá-lo, mas também querem subjugá-lo. Sabe o que é a pessoa ter prazer em subjugar o outro? Subjugação é um tipo de humilhação. É o sujeito ficar passando na cara: olha, eu te tirei lá da bomba do Emetério. Olha, eu tirei você lá do Vasco da Gama. E eu encontrei você lá em Cajueiro Seco. Você não tinha nada. Conta-se que uma vez o presidente Bill Clinton parou num posto. E aí com a sua esposa Hillary. E aí foi botar gasolina no carro. Aí ele disse: está vendo onde nós chegamos? Estamos aqui no nosso grande veículo, nossa limusine. E ela disse: pois é, mas se você não tivesse casado comigo, o frentista estava aqui e você estava botando a gasolina. Pois tem gente que fica humilhando o outro o tempo inteiro, evocando coisas. Não se satisfaz em já estar vivendo numa relação purulenta, ainda tem que ficar humilhando, ressuscitando fatos do passado. Ah, porque naquele dia, há 35 anos atrás, você fez aquele negócio que você me magoou. 35 anos atrás? Olha, quando eu estou no gabinete que a pessoa vem com um negócio desse, eu tenho vontade de me jogar debaixo da porta e dizer: olha, se comam aí dentro vocês dois, porque vocês são muito doidos, cara. Como é que você traz um negócio de 35 anos atrás para subjugar o outro? Você quer ver como é que você subjuga o outro? Através de diferenças. Você realça as diferenças, é diferença de idade. Porque você é muito mais velha do que eu, você é muito mais velho do que eu, você já não é mais o mesmo, você já não dá mais para o gasto. Eu estou olhando aí para as meninas aí tudo sarado, eu estou olhando para os caras aí tudo bombado, você já não dá mais para o gasto. Aí o bobão fica olhando para a barriga e diz: estou morto, eu estou acabado, eu estou destruído. E começa a surtar, evoca diferenças sociais. Nós somos de classes diferentes, somos de níveis diferentes, somos de famílias diferentes, e vai subjugando o outro, vai humilhando o outro. É a diferença intelectual. Ah, eu sou doutora, eu sou mestre, eu sou pós-graduado, e o cara tem segundo grau. Às vezes a moça tem segundo grau, está lá, mas é uma pessoa extraordinária, pode ter pouca instrução, mas tem muito conteúdo, e ele ou ela não reconhece isso, é porque está subjugando, e isso gera uma patologia, é sinal de doença, é sinal de que a anatomia da desgraça está sendo construída. Amém, irmãos? Amém, coisa nenhuma, misericórdia. Não diga amém não, porque se você disser que é amém, eu vou pensar que você está vivendo isso. Eu fiz de propósito, sabe por quê? Na igreja a gente diz um negócio, aí o cara estava pregando e disse: meus irmãos, e aí Jesus foi pregado na cruz, arrebentaram os ossos dele com prego. Amém, irmãos? Aí o irmão lá atrás gritou: glória a Deus. Eu quero: glória a Deus coisa nenhuma, rapaz. Como é que arrebentar os dedos de Jesus é glória a Deus, rapaz? Presta atenção no que tu está dizendo. Pula agora para o verso 15, olha lá, usando ainda o artifício da alegoria para nos ajudar. Diz lá: então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Ah, você nunca ouviu essa frase, viu? Você, eu tenho certeza, você nunca ouviu essa frase. Sua mulher chegar para você e dizer: você não confia em mim, você não me ama bem. Ou então ao contrário também, né? Os homens chegarem e dizer: você não confia em mim? Você não, eu estava na casa de fulano, você não confia em mim?
disse que 10 mulheres saíram, chegaram 5 horas da manhã. Aí o marido perguntou onde você estava. Aí as 10 disseram: eu estava na casa da minha amiga, melhor amiga. Aí eles pegaram o telefone e ligaram. As 10 disseram que não estava. 10 homens saíram, chegaram às 5 da manhã. Onde é que você estava? Na casa do meu melhor amigo. Aí ligou para os 10. Dos 10, 7 disseram que ele estava. E 3 perguntaram se queria que acordasse. O sindicato dos homens é um sindicato que funciona. A moçada é unida mesmo, né? É o cara do lado da mulher e o outro lá tem o sininho para dizer: está dormindo, quer que acorde? Pois bem, está aqui dizendo que é uma demonstração de doença quando as pessoas vivem dando uma de vítima. A pessoa é vítima, você não confia em mim, né? E esse sentimento de vítima tem um objetivo: é despertar no outro culpa. É uma melancolia que não tem fim, uma melancolia exacerbada. A pessoa fica se arrastando dentro de casa. O que você tem, amor? Não, nada não, está tudo bem. O que foi que houve com você, querida? Não, é a vida mesmo, né? É a cruz que eu tenho que carregar. E daí espiritualiza: o que foi, meu amor, o que aconteceu? Não, é essa minha vida mesmo. Mas Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Os caras ficam espirituais nessa hora que eu nunca vi. É gente que começa a se auto-sabotar para se fazer de vítima. Começa a fazer coisas para as coisas darem errado, para que dando errado ele possa se transformar numa vítima. A gente sabe que faz o quê? Transfere responsabilidade, diz: olha, esse problema não é meu não, esse problema eu herdei da minha mãe, foi a criação. O outro diz: olha, esse problema eu herdei do meu pai, a minha família era muito doida, é por isso que eu sou desse jeito. E o cara se faz de vítima e não assume nada. A gente vive numa sociedade que ninguém assume coisa nenhuma, todo mundo joga alguma coisa para cima do outro. E esse negócio não é novo não, querido, esse negócio é antigo. Lá no Éden ficou um jogando a culpa no outro. Deus disse: Adão, que foi que houve? Eu não, rapaz, aquela mulher que tu mandou, não valia nada aquela piriguete, vê lá, foi ela que mandou eu comer a maçã. Aí foi falar com Eva, Eva disse: chefe, foi a serpente que chegou aqui com o papo de derrubar o avião. E se Deus chamasse a serpente para conversar, a serpente ia dizer: tu faz 2 almas cebosas daquela, o que é que tu queria? Ninguém assume culpa não. E quando a pessoa se faz de vítima, é uma prova, é um indicativo, é uma sinalização de que a coisa não vai bem. É gente que nunca tem culpa, nunca assume. Quando Natan chegou para confrontar Davi, disse: Davi, você pecou, você adulterou, você assassinou. Ele disse: eu pequei. Essa culpa não dou para ninguém, ela é minha, eu assumo a responsabilidade. Diferença de um homem para um menino é essa. Diferença de uma mulher para uma menina é essa. É gente que assume a responsabilidade pelos seus atos. Amém? Agora você pode dizer amém, aleluia. Graças a Deus, agora você acertou. Mas tem mais. Olha, veja lá no verso 15. Além dela dizer: você não me ama benzinho, ela diz assim: você agora vai ficar sendo importunado o tempo todo. Veja lá, é a 3ª vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. E verso 16: importunando o tempo todo. Ou seja, é gente que fica usando de artifício psicológico. Sabe o que é você importunar o outro? É a goteira. O livro de Provérbios diz que não tem coisa pior do que a mulher rixosa. Sabe o que é melhor? Ele compara a mulher rixosa a uma goteira. Tem coisa pior do que goteira, meu. Você dormir com uma goteira. Tem gente que diz assim: não é bom, que lembra a chuva. Bom coisa nenhuma, bota uma goteira para ver, pingando no teu ouvido para tu ver como é bom. Não tem coisa pior. E tem gente que é como goteira e fica naquele negócio: eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Não fala mais não, criatura. Eu já sei que eu errei, eu já sei que eu cometi um desatino, eu já sei que eu pisei na bola. E a pessoa fica: eu te disse, eu te disse, eu te disse, usando de artifício psicológico, importunando o outro. Sabe qual é o objetivo disso? É inocular na mente da pessoa o conceito que ela quer. Ela quer que aquilo entre de todo jeito e vai entrar pela repetição de tanto falar.
É gente inconveniente que encontra os piores momentos para discutir o assunto. O cara está num restaurante com a família e a mulher diz: vamos fazer uma DR agora? Eu quero dizer, agora? Você acha que aqui é um bom lugar? Acho, aqui é maravilhoso. Mas no restaurante aí já perdi a fome, já não estou mais com vontade de comer. Não é? É o sujeito que quer discutir a relação no final do dia de trabalho. A mulher passou o dia todinho trabalhando, chegou em casa se arrastando morta, foi ainda ver tarefa de menino, foi ainda ver comida, foi ainda ver se a casa está limpa. Aí quando a criatura toma um banho, que senta na sala, faz... Aí o cara diz: olha, eu tenho um assunto muito sério para conversar com você. É uma hora dessa, mano. Não dá para ser outro dia, não. Onde é que assina o divórcio? Pode trazer o papel que eu assino. Porque nessa hora eu prefiro assinar. Né? Ou seja, gente que fica importunando, inconveniente, usando mecanismos de compensação. Sabe o que são mecanismos de compensação? É você ficar nessa barganha, nessa troca com o outro. Olha, você fizer isso, eu faço aquilo. Se você ceder aqui, eu faço aquele outro negócio. Se você me der isso, eu lhe dou aquilo. E fica importunando e fica incomodando até que o outro não aguenta mais e acaba aceitando aquele negócio. Se isso está acontecendo no seu relacionamento, há sinais de que a anatomia da tragédia está sendo construída. Mas tem mais. Veja lá que ela não só importunou ele, não. Diz que ela o cansava dia após dia. Mas não cansava daquilo que você está pensando, não. Ela cansava ele, era de bronca, era de problema, era de reclamação. Tem gente que eu digo que tem uma personalidade sombria. É gente que drena as energias do outro. Isso é sinal de uma patologia. É gente que não consegue abrir a boca que não seja para murmurar. Pessoa não consegue dizer um elogio. Você diz assim para ela, diz assim: Deus é bom. Ela fica... O que é? Não consegue dizer Deus é bom, não? Eu só consigo dizer coisa ruim. Eu só consigo dizer Deus é ruim, não pode não. Porque a ideia dela é que Deus é aquele velho carrancudo que tem uma bengala que alcança o cara lá na esquina e que ele fica escondido atrás da árvore, e quando você passa e faz uma coisa errada, ele pega a bengala e tá na sua cabeça. Miserável, pecador, desgraçado. Porque não raras vezes isso é a projeção do nosso pai, da nossa mãe, seja qual for a figura de autoridade com a qual a gente ligou. Tem gente que drena a energia do outro. É gente que eu chamo de vampiro psicológico. Ele come o outro por dentro. É gente tarja preta. Cuidado com essa gente. É gente que é um buraco negro. Tudo que gravita em torno dele, ele vai chupando, ele vai atraindo. É gente que tem um pessimismo desenfreado. É gente com energia negativa. Tudo que você fala para ele, ele diz que não está bom. Ele diz que a coisa não vai. Ele diz que o dia está cinzento. Ele diz que Deus não ama ele. Ele diz que o chefe não gosta dele. Ele diz que o filho e a filha não gostam dele. Ele diz que não tem amigo. Ele diz que o pastor não gosta dele. O pobre do pastor recebe a culpa de quase tudo na igreja. E sempre tem uma dificuldade. É gente que drena a energia do outro. Diz aqui que ela alcançava dia após dia. Tem relações em que as pessoas, quando se encontram, ficam cansadas. O médico diz: meu filho, você precisa andar. O cara diz: não precisa, doutor. Basta eu sentar com a minha mulher que eu já fico cansado. É mesmo que ter dado 15 voltas na jaqueta, doutor. Você não tem ideia. A mulher diz: não precisa nada. Uma conversa com meu marido é uma maratona de 40 quilômetros. Não precisa não. Eu já fico arrasado, eu fico exausto, eu fico cansada. Da conversa, ela é tão pesada. É gente que tem uma gravidade densa. É gente que tudo é difícil, você não consegue conversar nada com ele, que ele diga assim: olha, Deus vai fazer um milagre, vai se abrir uma porta, os dias vão ser melhores, o céu vai deixar de estar nublado, o sol vai nascer, tem uma luz no fim do túnel. Não, tudo dele é difícil, é gente complicada, é sinal de que há problema no caminho. E ainda no verso 15 ele fala que além dela importuná-lo, cansar ele todo dia, ele ficou a ponto de morrer. Também depois de uma desgraça dessa, o cara tem que ficar com vontade de morrer mesmo. Não tem outra vontade, nada não.
Ou seja, é gente que acaba construindo uma rotina tão perversa que o outro tem vontade de morrer. Eu conheço um sujeito que ele chegou em casa, era tanto problema quando ele chegava em casa, que ele um dia chegou em casa e botou um cartaz pregado assim no peito. Aí no cartaz estava escrito: por favor, não me incomode. Aí ele tocou na porta, a mulher abriu, ela já ia reclamar. Aí olhou, leu o cartaz e fez assim. Aí ela leu, aí ficou assim. Aí ele entrou para poder ter paz. Tem gente que não vai para casa porque não consegue ter paz. O cara fica no trabalho, fica fazendo tempo. Ele começa a esticar. O trânsito está livre, ele vai em 20, se arrastando ali pela Agamenon e vai, em sofrimento. E ele vai pensando: cara, eu vou chegar em casa, meu Deus, que sofrimento. Meu pai, a mulher vai pensando: meu Deus, que ele chegar em casa, aquele homem vai começar com cobrança, com coisa, com reclamação, com problema. É gente que leva o outro a ter vontade de morrer. Essa vontade de morrer, sabe o que é? É matar a relação e dizer: não dá mais, chega, eu não consigo viver no meio de uma situação dessa. Aí quando chega nesse ponto que não tem mais jeito, sabe o que eles fazem? Eles procuram o pastor. O pastor gênio da lâmpada, com a varinha de cordão de pirlim-pim-pim. Aí ele chega e diz assim: pastor, a gente está com um probleminha. Aí eu digo: é nada, ei, probleminha nada. Uma situação incontornável é gente com uma personalidade destrutiva. Tem gente que parece que tem alegria em jogar um contra o outro, em criar confusão de um com o outro, em desarmonizar tudo. Eu digo assim: é gente teleguiada. É gente que parece que está focada em conseguir só a desgraça. É gente que tem referência cruzada. Você diz um negócio, ele entende outro. Você fala uma coisa, ele translitera e entende uma coisa totalmente diferente. Mas não foi isso que eu disse. Mas foi isso que eu entendi. Mas não foi isso que eu falei. Mas foi isso que eu percebi. Mas ele sempre percebe aquilo que não era para ser percebido. É uma desgraça, é um inferno. Isso demonstra que a relação está com uma patologia. Você está encontrando sinônimos aí, hein? Tem sintomas disso no seu casamento? Não tem. Vocês são uma bênção mesmo. Vocês são uma maravilha. Graças a Deus, no meu casamento eu encontro muitas dessas coisas que precisam ser tratadas. Porque casamento é como escovar os dentes. Tem que ter profilaxia. Tem que escovar os dentes todo dia. Casamento tem que cuidar todo dia. Casamento é obra de tapeceiro. É trabalho paciente. É trabalho de todo dia. É conquistar todo dia, é amar todo dia, é perdoar todo dia. Você não pode virar o dia sem perdoar, porque se aumentar e acumular de um dia para o outro, já vai criar problema. E para concluir, os dois últimos pontos estão no verso 18 e 19. Veja lá, verso 18. Eu perdi meus óculos, eu não estou enxergando nada. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo. Veja lá. Tem gente que não sabe respeitar o limite do outro, não respeita nada. O cara chega em casa e ele vai tomar banho com o celular. Ele enrola o celular num plástico e toma banho com o celular dentro do banheiro. Sabe por quê? Porque se ele deixar o celular em qualquer canto, a mulher vai lá. Mensagem, telefone, ligou para onde? Você ligou? Esse número aqui, esse número aqui. Eu não sei, mulher, esse número ligaram para mim, eu não sei, meu Deus. É uma coisa, não tem respeito. Correspondência, não pode chegar, abre. Mas você abriu minha correspondência? Não, foi sem querer, eu pensava que era minha. Mas o nome que tinha aqui era Carlos, eu pensei que era Fabiana. Graças a Deus, lá em casa não tem disso. Lá existe respeito. Ninguém nunca abriu a correspondência do outro. Ninguém nunca ficou querendo saber a senha do Facebook do outro. O cara está no Facebook lá e daqui a pouco aí aparece aquela cara assim. Que é isso, velho? Está conversando com quem aí? Esse bate-papo aí é com quem? Não, aqui é uma pessoa da igreja que está querendo aconselhamento. Aconselhamento o quê, rapaz? Manda para o pastor Charlito, deixa da tua safadeza, rapaz. A pessoa não consegue ter nenhuma individualidade. Ainda diz assim: nós somos uma só carne. Agora para isso é uma só carne, né?
Para outras coisas não é uma só carne, mas quando quer entrar no limite do outro, olha, ninguém consegue existir se não tiver o seu espaço, não. Dê um pouquinho de espaço para ela respirar, meu amigo, senão você vai sufocar ela. A mulher não pode se mexer, a mulher bota uma roupa e o cabelo está ruim, muito decotado, um negócio aqui, parece uma burca. Mas amor, tá aqui, não, bota aqui assim, para ficar só os olhos de fora. Mas eu estou no Brasil, isso aqui é quente. Não, eu sei o que é homem é um bando de safado, troca essa roupa que eu sei o que eu estou dizendo. Olha, a pessoa não tem privacidade, é gente invasiva, gente com mania de perseguição, gente que fica tudo, olha, você está tramando contra mim, olha, você está armando, eu estou sentindo cheiro de desgraça no ar, meu Deus do céu, o telefone toca, você atende, aí às vezes você atende e está falando baixo, porque está todo mundo dormindo, está falando baixo por quê? Hein? Está falando com quem aí, hein? Você pode dizer, e esse cochicho aí é com quem? Não, uma coisa que, meu Deus do céu, meu pai, não respeita o limite. O texto diz que quando Dalila descobriu todos os segredos de Sansão, você quer descobrir todos os segredos da sua mulher, quer um conselho? Não mexa nisso não, deixa esse negócio quieto, meu amigo. Você pode descobrir o que não quer, depois você vai estar chorando aqui comigo. Não mexa não, deixe quieto. Dalila queria descobrir todos os segredos de Sansão. Você é daquela mulher que quer saber todos os segredos do seu marido? Isso revela uma patologia. Você é aquele homem que quer saber todos os segredos da sua mulher? Isso revela uma patologia. Cuidado, isso pode ser um problema. E em último lugar, eu dei 10 dicas para vocês aqui. Não é possível que nenhuma se aplique a você. Misericórdia, se você passou nas 10 aqui, eu vou dizer, vem aqui para frente que a gente vai levantar assim suas mãos e eu vou fazer assim para você. Não é possível. Em último lugar, o texto diz que ela fez ele dormir no seu colo. Olha que coisa linda. Quando Sansão disse, se cortar o meu cabelo eu estou morto, ela diz, ô benzinho, deita aqui, meu chuchu, meu pretinho, meu neguinho, deita aqui, neném, né? Mulher quando quer conseguir um negócio fica toda melosa. Homem também, manda flores, né? Manda um presente especial, a mulher diz, esse cara está aprontando, esse cara não é de fazer isso, esse desgraçado está fazendo alguma coisa. É gente que existe no meio do disfarce, são comportamentos oscilatórios, é grosso de manhã, é perverso de tarde e carinhoso de noite. Olha que coisa linda. Tem alguma coisa por trás disso, porque é gente que está andando de máscara, é gente que está encarnando um personagem, inclusive encarna um personagem com o outro, vive no disfarce com o próprio cônjuge, vive se escondendo, é uma brincadeira de gato e rato. Isso é uma desgraça, isso revela uma patologia. É gente que não consegue ser a si próprio. O pensador diz assim, se nós tirarmos as nossas máscaras, nos surpreenderemos com quem nós nos tornamos. Porque nós nos acostumamos tanto com a máscara que quando a gente tira a gente já não se reconhece mais. E isso acontece em tudo, na igreja sobretudo. Se às vezes vê um casal, você fala, que coisa linda, olha que amor, que lindeza, que família. É uma casa de cupim. Você botar o dedo, entra o braço. Só bronca, só mentira, só disfarce, fica arrastando aquele defunto a vida toda, às vezes para manter aparência, às vezes para manter ministério, às vezes para manter patrimônio, às vezes para segurar filho. Meu amigo, viva a verdade, porque só uma coisa liberta, é a verdade. É quando vem para a luz, e na luz a gente abre os porões da nossa alma, os escaninhos que estão cheios de trevas no nosso ser, e quando entra a luz de Deus na nossa vida, aí entra cura, perdão, libertação, restauração, ressignificação, pacificação e tudo aquilo que o Espírito de Deus quer produzir. Amém, gente? Pois bem, foi o que aconteceu aqui na vida de Sansão e eu alegorizei para trazer para o nosso contexto. Mas sabe como é que termina essa história? O término é trágico. Depois que ela desvendou tudo, os filisteus cortaram o cabelo de Sansão. E aí Sansão ficou sem força. Não tinha Red Bull naquela época, ele não tinha o que fazer. E aí é o seguinte, prenderam Sansão. E os versos 21 e 22 dizem que os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar uma roda de moinho na prisão.
mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Sabe como é que termina essas histórias? Termina nessas 3 coisas aqui. Primeira coisa que acontece quando uma relação está nessa perspectiva: as pessoas perdem a capacidade de enxergar. Furaram os olhos de Sansão. Sansão, que se apaixonou cegamente por Dalila, agora ele não enxerga mais nada, nem ela e nem ninguém, porque os seus olhos foram vazados. Gente que começa a botar remendo novo em vestido velho, gente que anda por atalho, gente que não quer confronto, gente que não quer abrir a vida, gente que não quer ser tratado, gente que quer ficar se escondendo atrás de movimento, gente que quer ficar na rotina da igreja, mudando a agenda sem mudar a consciência. Sabe o que acontece? O desfecho é sempre esse, meu amigo. Eu estou há 20 anos fazendo isso e vejo que o desfecho é sempre trágico. E essa manhã você entrou aqui, eu não sei porquê, mas eu sei de uma coisa: você vai ouvir palavra de Deus para a sua vida. E em nome de Jesus eu digo: tome uma decisão hoje de mudar isso, porque senão você está caminhando e transformando a paixão que lhe cegou numa rotina e numa relação que vai te matar. Que não seja como Elise, que matou, esquartejou o marido, mas vai matar o relacionamento, vai matar a conjugalidade, vai matar o ambiente familiar. Os filhos vão crescer com problema. É isso que eu assisto todo dia, para minha desgraça, para meu sofrimento, porque não tem um casal que se separe que eu não chore de agonia, de angústia, porque não fui capaz de reverter aquilo. Porque nós não conseguimos ser preventivos, nós somos corretivos. Quando a gente entra, a desgraça já está feita. Sansão perdeu a capacidade de enxergar, de ver o bem de Deus na vida, de discernir as possibilidades, de olhar e dizer: tem chance, tem alternativa, tem uma luz no fim do túnel. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas quando os olhos ficam cegos, com escamas, quando os olhos são vazados pelos ferrões da vida, pelo fogo da vida, acaba-se a nossa possibilidade de enxergar o novo de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. A gente só vê o pessimismo. Em segundo lugar, o texto diz que ele foi amarrado com algemas de bronze. Sabe o que é isso? É que foi preso, ele ficou cerceado, ele ficou com o seu emocional aprisionado, ele ficou com travas psicológicas. É gente que não tem mais possibilidade, que olha para a vida e diz: não tem mais jeito. É gente que se permitiu encher de um pessimismo sem precedentes. Os grilhões de bronze na Bíblia fala dessa inflexibilidade, dessa fixidez. É gente que diz: não tenho mais como me mexer, eu agora não tenho mais para onde me locomover, eu não posso caminhar, eu não posso sonhar, eu não posso trilhar caminhos novos. E tudo que eu faço, eu estou preso, eu estou amarrado, eu estou destruído, eu estou perdido, eu estou sem chance. Essa é a perspectiva de quem entra numa dimensão dessa, fica preso a grilhões de bronze. É o estabelecimento de amarras existenciais, de caráter emocional e psicológico. A pessoa fica escravizada àquilo. E em último lugar, o texto diz que Sansão ficou rodando uma roda de moinho, ou seja, é o cerceamento da liberdade de ser e existir, pois a rotina apenas propõe a mesmice, a desesperança, a solidão e a amargura. Sabe o que era uma roda de moinho? Era um trabalho que era dado a um animal. Amarrava um animal e ele ficava girando ali naquela roda para produzir o trigo. Mas botaram Sansão porque Sansão foi considerado como um animal. Deixa esse animal rodar essa roda de moinho. E Sansão terminou os seus dias ali girando aquela roda de moinho, sem enxergar, amarrado, preso, amargurado, sem esperança, vivendo uma rotina de dias perversos. É gente que acaba com a vida, que acaba com a história, que acaba com a família, que acaba com tudo, e fica existindo da pior forma que pode, numa acidez que come a alma, numa situação de desespero e de agonia que consome o ser. Eu quero essa manhã lhe dizer: não permita que essa anatomia perversa se construa na sua vida. Mas o texto diz que o cabelo dele começou a crescer. Ele usava Velaton, Kerastase, sei lá, e ele começou a fazer massagem, hidratação, começou a crescer. E quando começou a crescer, a força começou a voltar. E o texto diz que os filisteus faziam de Sansão escárnio. Ele era o bobo da corte, agora ele era o palhaço levado para as festas para divertir o povo. Sansão, o grande homem imbatível, que com uma queixada de burro matou 1000 filisteus, agora ele era levado para ser o palhaço, porque ele é cego, agora ele não tem força.
E aí fizeram uma festa para o deus Dagon, que era o deus dos filisteus. E o palácio de Dagon estava lotado, apinhado de gente. E os filisteus estavam todos, porque naquela noite tinha lá: venha para a grande noite de Dagon. Convidado especial, Sansão, o palhaço. E aí levaram Sansão, e Sansão cego entrou e se apoiou entre as colunas do templo e sentiu, e Deus estava com ele. Ele disse: Senhor, te peço só mais essa vez, Senhor, me dá força. E ele empurrou aquelas colunas, e diz o texto que o palácio veio abaixo, com Dagon, com o filisteu, com tudo, e morreu todo mundo. E o texto diz: mais foram o que ele matou na sua morte do que todos que ele tinha matado em sua vida. Sabe o que isso significa? Que há derrotas que valem mais do que vitórias. Essa é uma mensagem que eu ouvi do pastor Ricardo Gondim. Sabe o que significa? Que você precisa aprender a dar significado às suas derrotas. Porque as derrotas, elas vêm na nossa vida para nos fazerem pessoas melhores, para fortalecer a nossa relação. Você está passando crise, eu quero lhe dizer essa manhã: tire proveito da crise. Você está em dificuldade, tire proveito da dificuldade. Não pense que isso veio para terminar a sua vida, não. Não pense que isso veio para destruir, isso veio para fortalecer. Se você transformar essa crise em algo que alimente o ser e faça de você gente mais madura, mais quebrantada, mais humana, mais sensível, mais devotada ao outro, mais compreensiva, você vai se tornar um cônjuge melhor, um esposo melhor, uma mulher melhor. E Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Amém, queridos? Essa é a palavra do Senhor essa manhã. E eu lhe digo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando para a sua igreja. Vamos ficar de pé e vamos estar louvando ao Senhor. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.